Olá, meu nome é Juliano Mendes, sou um dos fundadores e consultor da cervejaria Eisenbahn. Esse é o primeiro episódio da websérie Cerveja Feita em Casa, em que vamos demonstrar como se faz uma cerveja passo a passo. Para nos ajudar nessa missão, estamos aqui com o Daniel Presser, cervejeiro caseiro já bastante experiente e associado à Serva Santa Catarina, e com a ilustre presença do Sr. Gerhard Beutling, mestre cervejeiro da Eisenbahn, desde os primeiros dias de operação da cervejaria. Fazer um brinde para começar. Saúde. Prost. Seu Gerhard, primeira etapa do processo de fabricação da cerveja é a abraçagem. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, quais são as etapas que compõem, que fazem parte desse processo? Bom, a abraçagem aí começa com a moagem do malte, que é uma moagem já específica, e aí é transportado para uma tina de mostura, onde entra em fusão com água, onde a gente ativa as enzimas para transformar o amido em açúcar. Aí vai para uma tina de clarificação ou filtração, onde o mosto é extraído. Após isso vai para a fervura, onde é adicionado o lúpulo, que vai dar característica específica da cerveja. Após isso tem um resfriamento e aí ela está pronta para ir com o tanque, receber o fermento e seguir adiante. Daniel, fazendo em casa, o processo é igual ou tem alguma diferença? Pode explicar um pouquinho como é todo o processo? O processo de fazer cerveja em casa é bem parecido com o da indústria, né? A diferença são os equipamentos e os passos que a gente vai ter. Na cerveja caseira a gente vai começar comprando os equipamentos, a gente tem alguns equipamentos específicos que são usados para isso. Depois a gente vai comprar os insumos que vão ser usados para produzir a cerveja. Aí a gente vai definir uma receita, que é o tipo de cerveja que a gente quer fazer. Depois disso a gente vai passar para a moagem e começar a mostura, que é mais ou menos da mesma forma que na cervejaria. A diferença é que a gente vai usar panelas com uma válvula adaptada. E a gente vai fazer a mostura, depois da mostura a gente vai fazer uma filtragem para também extrair o mosto, né, que é o que sobra dos grãos. E depois disso a gente vai fazer uma lavagem desses grãos para extrair o máximo que der de mosto. Vamos fazer a fervura, vamos também adicionar o lúpulo, depois disso tem o resfriamento. Depois do resfriamento a cerveja está pronta para ir para o fermentador e começar o processo de fermentação. Depois desse processo de fermentação a gente invasa ela. Esse invase pode ser tanto em garrafa de cerveja normal, quanto em barris. E depois disso a cerveja está pronta para o consumo. Essa etapa, a abraçagem antes da fermentação, geralmente dura quanto tempo? Depende muito do equipamento que você usa, né? Mas em geral vai de 6 a 8 horas de trabalho aí na abraçagem, né? Até a cerveja estar pronta para começar a fermentação. Bem trabalhoso. É bastante trabalho para um dia, assim. Tem que separar um dia para fazer isso. Certo. Mesmo assim, tens visto um crescimento muito grande na quantidade de pessoas interessadas em fazer cerveja em casa e efetivamente fazendo, porque nos Estados Unidos, se a gente for comparar, existe uma quantidade enorme de pessoas, associações, né, que auxiliam quem quer produzir em casa. Como é que está o movimento no Brasil? Não, ele tem crescido bastante mesmo nos últimos anos. Eu comecei a fazer cerveja no final de 2008 e era até difícil de conseguir tanto os equipamentos quanto os insumos na época, né? Você não conseguia comprar malte bem fracionado, você tinha que comprar um pacote de 5 quilos no mínimo. 5 quilos, dependendo do tipo de malte, é muito malte. Lúpulo a mesma coisa, só pacote de meio quilo, que é uma monstruosidade. E com o passar dos anos, isso mudou, né? Cresceu muito o interesse do pessoal, tanto por tomar cervejas especiais, quanto por produzir essa cerveja em casa. E isso também mudou o mercado, então hoje em dia é bem mais fácil você encontrar tanto os equipamentos já prontos para fazer a cerveja, quanto os insumos em quantidades que são adequadas para um cervejeiro caseiro. Você hoje acha pacotinhos aí de malte de 100 gramas, pacote de lúpulo de 40 gramas. Os fermentos também, todos em pacotinhos de 11 gramas, que é o suficiente para fazer 20 litros de cerveja. É muito difícil conseguir amigos para provar a cerveja depois? Essa é a parte mais fácil, né? A parte mais difícil é conseguir ter cerveja suficiente para todo mundo. E quanto custa fazer cerveja em casa? O equipamento e a matéria-prima, tudo o investimento é alto e o custo de produção é alto também ou não? O custo não é necessariamente alto, né? Os equipamentos, eles variam bastante na forma como você pode montar eles, né? Tem vários tipos de equipamentos que você pode usar. O que a gente usa nessa abraçagem deu mais ou menos em torno de R$ 2.300 o investimento em equipamentos.
mas a gente usou uns equipamentos muito bons, a gente usou equipamentos para não dar muito trabalho. Se a pessoa estiver disposta a ter um pouco mais de trabalho durante o processo, ela pode começar a fazer cerveja investindo aí uns R$1.000 e R$1.200. Já nos insumos, que é o que você vai gastar toda vez que for fazer cerveja, nos maltes, lúpulos e tal, fica sempre em torno de R$3 a R$5 o litro de cerveja. Então você vai fazer 20 litros de cerveja, vai gastar mais ou menos isso por litro de cerveja, né? Isso contando só os maltes e lúpulos, né? Tem um pouco mais de gasto aí que você vai ter com gás, com energia elétrica para, enfim, manter a temperatura da fermentação, mas não afeta muito o valor final. Agora tem que levar em consideração, né, seu Guilherme, que quanto melhor o equipamento, melhor a chance de fazer cerveja boa, né? Acho que na Eisenbahn sempre houve e continua havendo essa preocupação. Com certeza, né? A Eisenbahn a gente tem automatizado o que foi possível, tá? Exatamente para pegar as partes críticas durante a mostura, né? E no caso, eu acho que dos cervejeiros caseiros, eu acho que hoje os equipamentos que tem já estão dando alguns recursos ideais para isso, e evitando também a briga com a mulher em casa, né? Usando a panela dela, né? Hoje você consegue o equipamento todo específico para fazer cerveja, não precisa... O pessoal, inclusive, já está saindo da cozinha, indo para a garagem, tem um equipamento um pouco mais decente para não fazer muita sujeira, né? E tem bastante gente já automatizando o processo também, né? Tem esquemas para montar as panelas elétricas, por exemplo, que tem todo o controle de temperatura automático. Fermentação, a mesma coisa, você já encontra com facilidade o controle de temperatura da fermentação, que até então era mais difícil de conseguir. O processo de produção de cerveja caseira está evoluindo, ele também está, digamos assim, se profissionalizando dentro do que é possível fazer dentro de casa. Eu acho que são resultados, inclusive, que estão aparecendo, né? Porque a gente tem degustado cervejas aí feitos no processo bem artesanal mesmo, caseiro, né? Que são muito boas, né? É verdade. Tem boas surpresas de vez em quando. Exatamente. Né? É isso aí. Bom, se alguém quiser aprender um pouco mais ou procurar trocar informações com outros cervejeiros caseiros, acho que as acervas são um bom caminho, né? Isso. As acervas são associações de cervejeiros artesanais que existem em praticamente todos os estados do Brasil. São associações de cervejeiros, de pessoas físicas mesmo, e elas têm como objetivo, cada acerva tem o seu estatuto, mas em geral elas têm como objetivo difundir a cultura cervejeira. Então elas promovem cursos, promovem palestras e tal, para ensinar o pessoal que está começando a fazer e quem já faz cerveja a melhorar o processo. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro episódio, né? Teremos mais 7. Fica o convite aqui para continuarem seguindo a gente, acompanhando esse processo passo a passo e né, que tem como objetivo ensinar quem quer aprender a fazer cerveja em casa. Vou fazer mais um brinde para fechar esse episódio. Prost, saúde. Prost.